Oi, gente, bom dia. Vamos iniciar a primeira mesa de hoje, né? Temos a participação do professor Rafael, da Paula, e do professor Fabrício. O professor Fabrício não entrou ainda, né? Não. É, Vamos esperar um pouquinho, então. Ah, tá entrando. Olá, Fabrício, tudo bom? Hola, bom dia, Samuel. Bom Olá. dia. Giuseppe. Bom, então vamos começar. Mesa completa, então vamos lá. Então, teremos a apresentação hoje do professor Rafael, da doutora da Paula e do professor Fabrício, né? Farei uma breve apresentação dos palestrantes, dos conferencistas, e daí iniciamos. A ideia é que faremos a fala dos três primeiro, e depois vamos abrir para as perguntas, tá? Bom, o Rafael, o professor Rafael Zanato Albertini, falará sobre as contribuições da abordagem victoriana para a pesquisa qualitativa em psicologia, né? O professor é licenciado em filosofia e bacharel em teologia, pós-graduado em counseling e aconselhamento e em gestão escolar. Mestre em psicologia, possui experiência na educação básica, atualmente mestrando na Federal do Paraná, na Federal no Mato Grosso do Sul, e professor na Escola Estadual Severino de Queiroz, no curso Bioexatas e na Faculdade Novo Oeste. Hum. A Paula falará sobre a centralidade da pulsão de morte para a teoria crítica recente, né? Paula é bacharel e mestre em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é especialista em metodologias do ensino, no ensino superior, desculpa, pela Uniriter, e psicanalista pela Academia em Levo. Atualmente curso doutorado em filosofia com bolsa CAPES na Universidade Federal do Ceará. Integra o grupo de pesquisa Subjetividade, Filosofia e Psicanálise, a Rede Internacional FIPSI e o GT de Filosofia e Psicanálise da Unpof. O professor Fabrício falará da teoria crítica, psicanálise e ciência. Ele é doutor em estudos de sociedade e cultura pela Universidade da Costa Rica, professor pesquisador visitante no Instituto de Estudos Latino-Americanos, Departamento de Filosofia da Universidade Alcalá de Henares, Madrid, professor catedrático e pesquisador na Universidade da Costa Rica, na Escola de Estudos Gerais, seção de Filosofia, acadêmico e coordenador da Cátedra de Filosofia da Faculdade de Ciências Sociais do Instituto Tecnológico da Costa Rica. Membro da Rede Internacional de Pesquisadores em Teoria Crítica e do Grupo de Pesquisa em Subjetividade, Filosofia e Psicanálise. Então, professor, palestrantes, conferencistas, sejam bem-vindos. Pretendo seguir a ordem aí do folder, né, da conferência. Então, primeiramente falará o Rafael, depois a Paula e, por último, o Fabrício. Tudo bem? Então, fiquem à vontade. Colocar o meu tempo aqui. Em primeiro lugar, bom dia, bom giorno, buenos dias. Então, temos várias línguas ali no nosso congresso, isso enriquece bastante. Só vou colocar, então, o tempo para não me estender.
Bom, minha proposta hoje, então, é falar sobre o artigo que publiquei a quando ali do meu mestrado. Eu vou publicar aqui para vocês também, para deixar, para poder acessar pelo menos o artigo, e depois nós vamos falando ali livremente na apresentação. Deixa eu só colocar aqui. E sob esse título, que é Contribuições da abordagem riqueriana para a pesquisa qualitativa em psicologia. Então, ele compõe, na verdade, uma das. Só tirar aqui. Compõe um dos capítulos ali da minha dissertação. E deixa eu ver como que eu vou só partilhar aqui com vocês. Cadê, cadê, cadê? Só estou tentando achar. Aqui, achei. Pronto. Só para confirmar, Daniel, acho que não é permitido, né? Fazer a partilha aqui, compartilhar a tela, ou mandou alguma coisa para você. Dá uma olhada se vai receber alguma notificação. Acho que Hoje agora de... você está autorizado, Ah, Rafael. tá. Então pronto. Opa, muito obrigado. Aqui. Então deixa eu fazer por essa aqui. Acho que agora vai, né? Só ampliar aqui então essa tela. Pronto. Conseguem ver, gente? Foi partilhado? Sim, Foi, foi. Foi? Certinho? Tá. Sim. Então, contribuições da abordagem queriana para pesquisa qualitativa em psicologia. Quem quiser acessar o artigo, então tá aí o QR Code para poder fazer esse acesso e poder de alguma forma também acompanhar, claro, aqueles então que assim desejarem. Como eu dizia para vocês, essa é uma parte da minha dissertação, porque eu resolvi usar também essa abordagem riqueriana para as pesquisas, principalmente para pensar na questão da identidade pessoal. E no meu caso, ali no mestrado, eu pesquisava a formação da identidade das pessoas gays. Então, como que é construída essa identidade, como que são feitas essas narrativas, que geralmente são colocadas ali sob aquele título ah, de saída do armário, né? Então, tem histórias muito curiosas, então, a respeito desse tipo, que vão envolver desde ali de um gênero mais épico, né, das conquistas, dos desafios que a pessoa vai desenvolver, até uma questão mais trágica mesmo, ou cômica, enfim. Então, todas as coisas que isso vai envolvendo a partir desses itens. Então, na verdade, aqui o outro artigo, né, a ser partilhado aqui seria a questão da construção dessas narrativas gays na cidade. Então, esse é o nome do outro artigo que foi publicado. E o objetivo hoje é justamente falar um pouco do como que requer, ao se percorrer ali as obras dele, pode contribuir para essa pesquisa qualitativa em psicologia, principalmente iluminando como que o pesquisador nessa área pode abordar certas coisas, ele pode pensar a sua própria pesquisa. Aqui não é tanto um esforço metodológico ali de pensar alguma coisa que seja mais concreta, uma metodologia para poder rivalizar, por exemplo, com análise de conteúdo. Não é isso. Mas é poder pensar como que requer ajuda a refletir muito e também ampliar as visões ali do pesquisador acerca de tudo que ele for fazer em termos de uma pesquisa qualitativa em psicologia, tá? E aqui, agora eu vou falar mais livremente, então deixa eu tirar a tela, só para poder. Deixa eu ver agora como que eu tiro isso aqui. Pronto, acho que eu tenho que clicar aqui. Eu tirei aqui, Rafael, tudo Ah, certo. já tirou? Muito obrigado. Facilita bastante. Obrigado, cara. Então, essa proposta do Riquet vem justamente numa linha de uma predominância que a gente percebe nesse campo psi, e como a minha formação é em psicologia, eu já não tinha tanta ciência disso, né? Mas quando a gente olha e faz uma revisão de literatura na questão do campo da psicologia, a gente percebe muito claramente uma predominância das metodologias
que são mais ligadas à questão quantitativa. Então, é como se houvesse até nas palavras de um pesquisador, um catecismo que estabelecesse isso. E houve idas e vindas nessa questão da utilização da pesquisa qualitativa na psicologia, desde ali dos seus fundadores, como o caso do Wundt, né, com seu laboratório, uma psicologia ali das gentes, e depois pensando tantos outros autores, como Alport, por exemplo, William James. Então, são autores que vão utilizar um pouquinho mais essa abordagem qualitativa e, claro, a gente tem que pensar também na questão do Freud e como que ele vai impactar muito a obra rickeriana, então, principalmente ali a partir da metade do século passado, né? E depois, como que essa pesquisa qualitativa aos poucos foi voltando, por exemplo, nas ciências sociais a partir da década de 60, e só a partir de 1980 em diante que nós vamos ter uma renascença da psicologia, da abordagem qualitativa na psicologia. A psicologia chega um pouquinho atrasada em relação, por exemplo, às ciências sociais, que tinham empregado esse tipo de metodologia um pouco antes, tá? E o que que a gente acaba percebendo dessa vantagem, né, da utilização da pesquisa qualitativa? É de devolver o protagonismo justamente para os participantes. Ao invés, por exemplo, de ficar pensando ali numa questão metodológica rígida, mas de você poder abordar os fenômenos que estão sendo ali vivenciados. E a partir de agora, eu entro também nessa parte do que Ricoeur pode contribuir com isso, né? Para poder visitar as obras dele e refletir sobre essas questões. Primeiro, quando a gente pensa esse enxerto da fenomenologia na hermenêutica, então, que papel que teve essa fenomenologia ali a partir do Ricoeur? Ricoeur já vai visitar o Husserl, e vai perceber ali, olha, tem muita coisa interessante. Ao mesmo tempo, ele percebe que há duas tendências dentro da fenomenologia, aliás, a fenomenologia como uma das vedetes dessa pesquisa qualitativa em psicologia, uma das que mais puxam para esse lado, né, dessa abordagem qualitativa. E o Ricoeur, então, busca na fenomenologia um recurso importante. Ao mesmo tempo, ele separa duas tendências. Ele fala assim, olha, eu quero ficar com a tendência mais metodológica descritiva, tá? Principalmente ali utilizando a hipoqué para poder fazer aquele afastamento da experiência vivida. Então, é isso que eu quero da fenomenologia, porque costumeiramente a gente está imerso na atitude natural, está muito misturado as coisas, né? Então a gente acaba não percebendo essas mesmas coisas. Então, isso que ele pega do Russell. E, por outro lado, o Ricoeur fala, eu não quero a parte mais dogmática dessa fenomenologia, porque vai levar ao idealismo. Então, isso aqui eu não quero, mas eu quero esse método. Então, isso ele vai estabelecer já lá na Filosofia da Vontade 1, então, 1950, e 10 anos mais tarde que ele vai fazer efetivamente essa virada mais hermenêutica. Porque ele vai falar, peraí, mas para poder analisar a experiência, tal como o Russell propõe, eu vou precisar de hermenêutica. E por que que eu vou precisar? Porque para nós analisarmos essa experiência, a nossa consciência, falar daquilo que nós estamos vivenciando, nós precisamos fatalmente passar pelos símbolos. E isso não é ruim. Então, eu preciso dessa questão de um aporte da hermenêutica importante aqui, tá? Então, por isso, ali que vai se dar então, esse enxerto da hermenêutica na fenomenologia. Então, aqui eu já destaco um ponto importante também. Você pode fazer uma pesquisa, e todo aquele que está fazendo uma experiência ou uma pesquisa qualitativa em psicologia, está querendo olhar para essa experiência dos seus participantes, então tem esse olhar fenomenológico, e ao mesmo tempo eu preciso trazer hermenêutica para poder saber que eu preciso interpretar isso. Isso não se dá de uma maneira tão evidente como o próprio Russell, por exemplo, pensava. Não há transparência aqui. Aqui eu vou precisar interpretar muitas coisas. Eu vou ter que interpretar o texto, por exemplo, o texto de uma narrativa, como aqui eu pesquisei na narrativa dos homens gays na cidade. Então, já que a produção dessa saída do armário, ah, essa experiência de assumir a própria sexualidade vai produzir uma história, então é essa história que eu posso ali interpretar, aí devo interpretar. Então, por isso que eu pego também esse ponto muito importante e a passagem, então, pela linguagem que vai ser muito valiosa em Ricoeur. E depois, para a gente poder falar, né, então, em que o Ricoeur contribui aqui? O Ricoeur
se considera mais um herege da fenomenologia russeliana. Então ele vai falar assim, olha, tem como tantos outros, como a gente pode pegar o Heidegger, o Merleau-Ponty, cada um foi para um lado, tá? E o Ricoeur também se percebe herdeiro dessa mesma tradição e vai falar aí do próprio Husserl que autorizou isso, porque ele não fez uma obra fechada, ele fez uma obra aberta. Então a gente pode fazer essa mesma coisa, né? Pegar então esse olhar fenomenológico e ao mesmo tempo eu vou trazer uma hermenêutica como um elemento muito importante para poder interpretar a experiência vivida. Então, aquilo que o Husserl pensava tanto, ir às coisas mesmas, como que eu vou às coisas da experiência das outras pessoas que eu estou pesquisando? De que forma que eu posso respeitar, por exemplo, aquela singularidade, escutar aquilo que a pessoa está partilhando? Então, para isso, eu vou precisar ter esse olhar hermenêutico e saber que vai demandar, sim, uma interpretação da minha parte. Aliás, é até interessante, né? Porque quando a gente falava lá no começo daquela predominância, o monopólio até, em muitos casos, né, de uma pesquisa quantitativa na psicologia, tá bom, eu vou analisar dados, vou olhar para estatística, eu vou olhar números, mas toda vez que eu fizer isso, eu vou ter que interpretar. Ou sempre vai estar ali um sujeito que está interpretando, sempre vai estar o pesquisador. Então, ele vai precisar desse recurso importante. Então, trago isso também, né, nessa pesquisa. E depois, outra coisa que eu destaco do Riquelme, é que toda vez que a gente vai falar dele, é impossível não tocar nesse assunto que é a interdisciplinaridade. O Riquelme traz isso desde ali das suas primeiras obras, como que ele vai conversando com uma série de pessoas, a importância também do detour, né, do desvio na sua obra, e ele faz isso de uma maneira consciente, porque ele percebe, desculpe, que não é possível trilhar um caminho assim tão reto como o pesquisador poderia querer, né? E às vezes ali, né, vai supondo que vai ser um caminho assim tão tranquilo e linear, e o Riquet vai falar, não, eu vou precisar conversar com várias correntes para poder entender esses fenômenos que estão sendo vividos. Por exemplo, como que eu vou conseguir entender a história pessoal sem considerar o contexto? Então, eu vou precisar trazer ali uma contribuição das ciências sociais, eu vou trazer uma questão da linguística, por exemplo, a própria a psicanálise para poder autorizar, para poder abordar aquele determinado fenômeno, a historiografia. Então, esse estilo riqueliano também eu destaco ali no artigo, para falar como é importante para uma pesquisa qualitativa essa perspectiva mais ampla por parte do pesquisador, senão ele tem o risco de se afunilar muito nas questões que ele está pesquisando e perder essa visão do todo. E como um texto precisa ser interpretado, eu vou olhar para as partes, mas eu também vou olhar para o todo e fazer essas aproximações e distanciamentos, né, durante toda a pesquisa. Aqui, então, trago essa questão, né, da interdisciplinariedade, a questão da própria via longa do Ricoeur. Então, eu tenho que tirar aquela minha pretensão, enquanto pesquisador, de fazer um caminho extremamente ali reto, e que vá abordar diretamente o ponto, e eu vou ter que perceber que essa minha pesquisa vai demandar um caminho muito mais comprido do que eu imaginava no começo. Isso não é ruim e não é um defeito para a pesquisa, senão uma qualidade dela, tá? Depois, outras coisas que eu vou destacar ao mesmo tempo que o Ricoeur defende essa questão dos desvios, né? Ele vai confessar isso na sua autobiografia intelectual, ele vai falar, olha, eu realmente tem essa... Não, um comentador dele vai falar, o Ricoeur tem uma paixão pelo desvio. Ao mesmo tempo, eu tenho que tomar um cuidado aqui, porque o Ricoeur é avesso a qualquer tipo de ecletismo. Então, eu não posso simplesmente pegar elementos que são muito diferentes, por exemplo, uma fenomenologia, uma psicanálise, juntar tudo e falar que está tudo bem. Eu lembro de uma analogia quando participava do grupo de estudo, debatendo, entre outras coisas, essa pesquisa, e um colega trouxe uma metáfora que achei muito engraçada. É como, às vezes, você pegando campos tão diferentes, você não pode ter aquela pretensão de colocar todo mundo junto, né, e querer assim, que eles conversem de uma maneira tranquila, porque vai haver tensões. Como se eu colocasse vários gatos dentro de uma sacola e pedisse para eles não brigarem. Não é isso. Então, não é isso que Ricardo está fazendo, porque ele vai falar isso aqui é até uma preguiça de pensar. Não é simplesmente juntar campos. Eu tenho que respeitar as especificidades de cada campo e, ao mesmo tempo, estabelecer os elementos de
combinação ou de contraste também. Então, isso da parte do pesquisador é muito importante. Como também falo na conclusão, esse cuidado é necessário e nem sempre aqueles que estão fazendo uma pesquisa qualitativa têm esse cuidado. Que ele simplesmente fala, eu vou pegar essa metodologia, vão lá e colocam. Tá? Mas será que ele teve o cuidado de saber qual que é o pano de fundo dessa pesquisa? Então, para ele não fazer, para não ter uma postura precipitada em relação àquilo que ele está pesquisando, tá? E aqui também, claro que a gente tem que falar sobre esse desvio pela psicanálise. Então, quando em 1965 é publicada a obra da interpretação, o que fala assim, então eu quero fazer essa hipoqué invertida, tá? Porque eu não quero reduzir as coisas à consciência, mas, pelo contrário, eu quero reduzir, fazer uma redução da consciência. E por que que eu vou fazer essa hipoqué invertida, né? Fazer uma redução da consciência? Porque tem o inconsciente. Então, eu preciso analisar isso, eu preciso saber como interpretar isso e, a partir dessa teoria haeceliana, colocar isso também como elemento a mais a ser interpretado. Então, aqui também o Riquet vai falar, né? O ego precisa perder-se para reencontrar-se. Freud já tinha falado, ó, o ego não é senhor da própria casa, né? Então, por isso essa questão que o Ricardo acaba trazendo, para poder saber quem eu sou, eu preciso também considerar esse elemento, então, do inconsciente, e para saber que isso afeta imensamente a questão da subjetividade. Já indo aqui para os finalmentes, né? E aqui, por falar em Freud, é aqui que vai trazer essa hermenêutica da suspeita. Então, o pesquisador tem que conter-se, né, nessa sua empolgação e saber que ele também tem que desconfiar. Tem uma hermenêutica aqui da escuta, né, que quer escutar esse olhar mais fenomenológico, mas tem uma hermenêutica da suspeita dessa tradição do Freud, do Nietzsche, do Marx. Então, para poder saber o avesso das coisas. Então, esse olhar também é importante aqui e acabo agregando como elemento importante para a pesquisa. E, por fim, a questão da linguagem como mediação. Quando o Ricardo então, traz essa tradição hermenêutica, vai falar assim, olha, ao mesmo tempo que eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Eu posso pegar um Dilthey e eu posso pegar Schleiermacher, mas também tenho que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, desse último, Schleiermacher, eu tenho que tomar cuidado para não ter aquela pretensão, enquanto pesquisador, de achar que eu, enquanto cientista, psicólogo, qualquer outro cientista desse tipo, então que eu vou entender o sujeito melhor do que ele mesmo se entende, né? Que é uma pretensão romântica, né? Que como esse próprio autor vai falar. Então ele toma distância disso e vai pegar mais o Dilthey para poder falar assim, olha, eu não posso fazer dicotomias entre o explicar e o compreender. Então, eu preciso explicar mais para compreender melhor e como esse elemento vai ser também importante e como que a linguagem vai trazer essas nossas informações. E finalizo com a questão da contribuição narrativa, porque dentro justamente dessa questão da linguagem, tá bom, como que o sujeito vai falar sobre si? E aqui vem a identidade narrativa. Então, quando eu vou falar sobre essa pessoa que eu sou, tá, eu preciso, eu conto uma história. E para o Rickerton, essas histórias merecem ser contadas. E o que que é o pesquisador? O que faz o pesquisador numa pesquisa qualitativa, particularmente em psicologia, se não contar a história? Essas pessoas então, que de repente estariam ali desconhecidas. Então, a partir do momento que essa pessoa fala sobre aquela história, então eu tenho um reconhecimento, um processo importante aqui, né, de reconhecimento daquela pessoa que está trazendo essa série de informações, tá? E depois, aqui dentro justamente dessa questão, como que a própria identidade, a noção de identidade narrativa vai entender e trazer esses elementos para poder saber sobre isso que permanece na pessoa como identidade idem, né, a sua mesma idade, e ao mesmo tempo a identidade ipse, a sua ipseidade, aqueles elementos que mudam, né? Então, apesar das mudanças, aquele sujeito então que se reconhece como sendo ele mesmo. Tá? E finalizo com essa questão da hermenêutica do si, para poder dizer que cada sujeito, então, se vê ao mesmo tempo como personagem, como leitor, como escritor da sua própria vida. Tá? E a partir desse momento, então, que a gente percebe isso, e com a história do Ricoeur, vem toda essa condição da história, a relação da pessoa com o tempo. Isso também vem ajudar em muito a questão da pesquisa qualitativa.
para finalizar, concluindo, tá? Então, certos binômios que a gente podia pensar na questão do indivíduo-sociedade, sujeito-objeto, subjetividade-alteridade, psicologismo, sociologismo, qual que é a vantagem, então, de utilizar essa abordagem heckeliana? De não olhar isso aqui como dicotomias, tá? Mas como elementos dialéticos. Eu posso e devo olhar para esses dois elementos de uma forma, então, a procurar, né, olhar por essa perspectiva justamente hermenêutica. E perceber, então, que as notas essenciais de um pesquisador que se lança nesse caminho do Ricoeur, ele vai desenvolver uma pesquisa fenomenológica, porque vai a experiência vivida, vai fazer uma pesquisa com caráter hermenêutico, porque vai procurar interpretar essas experiências vividas, e também uma nota narrativa, para poder entender que é por meio desse ato de contar histórias que eu vou perceber a construção da subjetividade de cada indivíduo. Então, assim que eu concluo a minha fala e espero ter contribuído nesse sentido. Obrigado. Obrigado, Rafael, pela fala. Nossa, olha, foi preciso no tempo, hein? Parabéns. Paulo, por favor. Certo, muito obrigada. Bem, bom dia, né? É um prazer poder participar de mais um congresso da Rede FIPSIC, ainda mais tendo a honra, né, de dividir hoje a mesa com dois colegas e amigos tão queridos, né, como o Rafael e o Fabrício. Realmente é um prazer enorme para mim. Eu espero, né, que ao compartilhar com vocês hoje um pouco das minhas pesquisas, eu possa também ouvir, né, suas interpretações, sugestões e possíveis questões também. Bem, a minha exposição de hoje faz referência a um texto da professora Inara Marino, intitulado Death Drive and Critical Theory, Pulsão de Morte e Teoria Crítica, e tem como objetivo, então, apresentar, né, de maneira introdutória ainda, a centralidade do conceito de pulsão de morte na teoria crítica, né? Então, eu pretendo enfatizar que essa discussão, a discussão que gira em torno do tema pulsão de morte, não é um fenômeno recente, mas uma preocupação que remonta já desde os primórdios dessa corrente teórica, né? Então, desde o início da articulação entre teoria crítica e psicanálise, a pulsão de morte emergiu como um divisor de águas, né? Então, a aceitação da segunda formulação instintual freudiana foi frequentemente interpretada como um pessimismo de cunho quase biologizante ou como uma perspectiva limitada, vista ainda por alguns como um beco sem saída, né? Digamos assim. Isso ocorreu porque, então, a pulsão de morte acabou sendo amplamente descartada como um elemento útil no repertório psicanalítico, no que tange a análises mais complexas da sociedade, né? Em vez disso, a psicanálise foi, por alguns teóricos, né, reduzida a uma associação direta e pura com a agressividade ou com a destrutividade natural, né, dos seres humanos, ignorando, então, seu potencial crítico mais amplo. A partir desse entendimento da pulsão de morte, então, como agressiva ou destrutiva, né, seria possível identificar duas principais abordagens sobre a pulsão de morte na teoria crítica. Uma abordagem mais clássica, né, que seria representada, então, por pensadores como Adorno, Horkheimer, Marcuse e, mais recentemente, Whitebook, que interpretam, então, a pulsão de morte como o elemento que confere à psicanálise o seu caráter negativo. E uma segunda abordagem, então, que tenderia a minimizar ou a ignorar o papel central da pulsão de morte na teoria psicanalítica, privilegiando a normatividade, né? E a gente consegue observar isso em alguns trabalhos do Fromm ou mesmo do Honneth. A teoria crítica, então, ela se baseia em dois princípios fundamentais. O primeiro, um diagnóstico do tempo presente, e segundo, uma orientação para a prática, né? E seria exatamente esse segundo princípio que a distinguiria da teoria tradicional, como observado pelo próprio Horkheimer, né? Então, hoje, nesse trabalho, né, nessa fala, eu busco demonstrar, ainda que brevemente, como o conceito de pulsão de morte, que foi elaborado pelo Freud, né, pode atuar como uma ferramenta útil para ambos os princípios, né, e, consequentemente, contribuir para a construção de uma teoria crítica da sociedade.
Então, a relação entre a psicanálise e a teoria crítica é muito antiga, mas o que eu tenho buscado é demonstrar como a pulsão de morte pode servir como um ponto de distinção na forma como essa corrente se apropria da psicanálise. Então, em primeiro lugar, esse conceito seria relevante para realizar um diagnóstico mais preciso de tempo, ao fornecer uma base crítica mais adequada às dinâmicas da realidade social. Em segundo lugar, ao considerar um modelo de emancipação sem utopia, a pulsão de morte se revelaria pertinente, porque no vocabulário freudiano não se trata apenas de uma agressividade inata, mas pode também ser interpretada como uma compulsão à repetição. Contudo, né, na tradição que vai do Horkheimer até o Adorno, né, e mesmo até autores contemporâneos, como a própria Amy Ellen, essa perspectiva sobre a pulsão de morte ainda não foi plenamente reconhecida. Na tradição freudo-marxista, o conceito de pulsão de morte é frequentemente interpretado como algo que é estéril e que não tem capacidade, né, de produzir resultados concretos. Então, essa visão teve início lá com Fromm e aparece também em outros autores, né, como Reich, que consideram o conceito incompatível com o vocabulário marxista, por exemplo, sobretudo com as ideias de trabalho e ideologia. Então, de acordo com essa perspectiva, os princípios do inconsciente e da repetição contrariam o marxismo desenvolvimentista, que visa a emancipação. Embora os freudo-marxistas tenham contribuído, né, com um diagnóstico relevante do tempo, a exclusão da pulsão de morte na teoria crítica resulta em uma separação entre a orientação prática e a prática em si. E essa abordagem acabou transformando a orientação para a prática em uma expectativa utópica, podemos dizer assim. No entanto, aqui eu busco analisar como o conceito de pulsão de morte pode oferecer um contributo significativo para a teoria crítica, já que a relação estreita dessa linha de pensamento com a psicanálise, no meu ver, é fundamental, né? E é amplamente reconhecido que o recente ressurgimento da psicanálise na teoria crítica tem, sim, sido orientado, em grande parte, pela ideia de pulsão de morte, em oposição à virada intersubjetiva. A intersubjetividade se baseia na construção do sujeito, né, a partir das suas relações com os outros, enquanto a pulsão de morte é concebida como um fenômeno intrapsíquico. E, nesse sentido, o intrapsíquico e o intersubjetivo são frequentemente vistos como polos opostos, né? A pulsão de morte, sendo intrapsíquica, excluiria o outro de sua definição ou relação direta. Esse retorno, então, à psicanálise se apoia na ideia de que seria necessário reformular o conceito de pulsão de morte para corrigir exatamente essas lacunas que foram identificadas na formulação freudiana. O indício disso seria exatamente a associação frequente da pulsão de morte com agressividade ou destrutividade, acompanhada de críticas, né, ao suposto biologismo do conceito em Freud. Essas interpretações compartilham, então, uma raiz comum, né? A crítica de Melanie Klein à teoria freudiana. Então, a Klein introduz uma tensão fundamental entre pulsão de morte, que é associada à agressividade e à destrutividade, e a pulsão de vida, que relaciona, né, que é relacionada ao amor e à criação de laços sociais. Então, a sua abordagem dialética entre essas duas forças propõe uma solução para esse problema, né, da agressividade e da pulsão de morte, ao integrá-la em um diálogo com a pulsão de vida, que passa a representar o aspecto social e vital dos vínculos humanos. Essa, então, é a abordagem que a Ellen sustenta, né? A Ellen sustenta que a psicanálise foi instrumentalizada na teoria crítica porque autores como o Habermas, o Honneth e o Fromm não foram capazes de levar a psicanálise às suas últimas consequências. Então, essa limitação, segundo a interpretação da Ellen, decorre de 3 fatores principais. O primeiro seria a rejeição das teorias freudianas da libido e da pulsão de morte, consideradas por eles inadequadas para os projetos de emancipação, né? Segundo, uma visão reducionista que equipara a teoria da libido apenas à pulsão de morte, entendida exclusivamente como agressividade.
Terceiro, o desconsiderar de um realismo psicanalítico, que é a capacidade da psicanálise de captar as estruturas de dominação presentes na sociedade. Então, essas são as três fatores principais, né, que a Ellen sustenta a respeito dessa limitação, né, de levar a psicanálise a suas últimas consequências. O termo instrumentalização aqui, né, quando a Ellen sustenta que a psicanálise foi instrumentalizada, esse termo se refere ao uso da psicanálise para fins específicos, como, e aí ela argumenta, né, como o esclarecimento do eu por meio da psicologia social de Mead, na abordagem do Habermas, a fusão simbólica entre mãe e bebê, na teoria do Ronat, ou a ênfase na socialização na perspectiva do Fromm. Então, essas abordagens, segundo a concepção da Ellen, falham em lidar com o problema do ego fraco em Adorno e com a insuficiência da noção intersubjetiva e comunicativa do Habermas, né, para resolver a questão do ego. Então, para superar essas limitações, a Ellen propõe um retorno à psicanálise, destacando especialmente o conceito de pulsão de morte como central. E a psicanálise, né, então aqui, além de oferecer uma visão mais realista do indivíduo, proporia também um método crítico, que para Ellen seria a transferência. Então, a Ellen busca desenvolver uma psicanálise que não só compreenda um aspecto da vida social, não consciente, né, como as análises de Adorno, Horkheimer e Marcuse, mas também que leve em conta as ambivalências que sustentam esse inconsciente. A chave para isso, segundo a Ellen, estaria na analogia com a transferência individual, que se configura como uma forma de crítica que resiste a qualquer perspectiva progressista. Então, a prática da transferência teria como objetivo promover e expandir a autonomia por meio de um processo reflexivo de reconstrução psicanalítica, né? Ou seja, uma teoria crítica. Então, a Ellen reformula a relação entre teoria crítica e psicanálise ao se basear na obra da Melanie Klein. A autora considera que o conceito de ego desenvolvido pela Klein oferece uma abordagem promissora para resolver o problema do ego, visto que ele é concebido como um processo contínuo e expansivo de dominação das forças interiores, sem nunca atingir um estado de completude. Então, a Ellen reconhece que essa questão também foi abordada, né, por outros nomes da teoria crítica, como a Jessica Benjamin, especialmente na distinção entre o intrapsíquico e o intersubjetivo. O intrapsíquico refere-se, então, às fantasias inconscientes, né, e aos impulsos, pulsões, enquanto o intersubjetivo diria respeito às relações entre as pessoas e o que medeia, né, essas interações com os objetos. Para Ellen, é a Melanie Klein que consegue integrar essas duas dimensões fundamentais da vida humana. Então, ela critica a teoria crítica pós-Habermas, que, segundo a sua interpretação, se concentra na relação com os objetos e negligencia a dimensão pulsional. Essa é uma visão da Ellen, a qual eu, enquanto pesquisadora, não concordo muito, né? Mas essa é a visão da Ellen. Então, para Ellen, a Klein é quem expande essa abordagem ao incluir tanto a pulsão quanto o intersubjetivo. Então, se na primeira geração da teoria crítica o debate sobre a pulsão de morte pôde ser identificado nas contribuições de autores como Reich, Adorno, Horkheimer, Marcuse e Fromm, e na segunda geração, né, foi então marcada por essa virada intersubjetiva, né, e a atenção acabou se voltando para as relações de objeto. Agora, na teoria crítica recente, né, com os autores contemporâneos, como a Amy Ellen, nós vemos a retomada dessa questão, né, do conceito da pulsão de morte, da questão da pulsão de morte, buscando oferecer uma crítica à abordagem da geração anterior, né? Na obra Critique on the Cult, da Amy Ellen, publicada recentemente em 2020, é exatamente isso que ela faz, né? Nos primeiros capítulos ali, ela faz toda uma retomada dessa primeira e segunda geração de teóricos críticos, criticando-os, né, e demonstrando como esse debate não foi levado a cabo e o conceito de pulsão de morte realmente não foi interpretado de uma maneira correta, né? Então, diferentemente da Ellen, né, que recorre a Klein para revisitar esse tema da pulsão de morte, haveria uma segunda proposta a partir da noção de repetição.
né, para explorar o potencial crítico da pulsão de morte. Essa perspectiva sugere que, ao invés de utopias, a repetição pode ser uma ferramenta para pensar resistência, ressignificação e transformação. Desse modo, a pulsão de morte ganharia uma relevância, né? Ganharia relevância como um conceito que permite refletir sobre saídas viáveis para ciclos de sofrimento e situações aparentemente sem solução, né? E responder exatamente àquela pergunta que norteia a teoria crítica, né? Por que, afinal de contas, os indivíduos são guiados a situações opressivas e mantêm-se atados a esses laços opressivos sem nunca se desatarem ou nunca identificá-los, né? Então, na teoria crítica contemporânea, a apropriação da pulsão de morte pode ser organizada com base em abordagens que ultrapassam leituras reducionistas e biologizantes. E aqui, para Ellen, a Klassen desempenha um papel central nessa elaboração, né? Sobretudo ao tratar a pulsão de morte de uma maneira mais integrada às dinâmicas psíquicas e intersubjetivas. A Klein não reduz a pulsão de morte a uma força puramente destrutiva ou natural, mas também articula como um elemento constitutivo, né, como um elemento constitutivo das relações humanas, buscando ampliar sua potencialidade teórica e crítica no campo da psicanálise. Então, essa perspectiva ofereceria uma alternativa às interpretações que acabariam limitando o conceito de pulsão de morte a um determinismo biológico, né? Então, conforme a própria Ellen argumenta, e aqui eu gostaria de citar uma rápida parte, né, do que a Ellen fala, e eu cito: a concepção de Melanie Klein das pulsões enfatiza o antagonismo fundamental entre as pulsões de vida e de morte, ao mesmo tempo que entende a pulsão de morte em termos psicológicos, em vez de reducionistas biologistas, e sociais, em vez de associais ou antissociais. Essa parte é muito importante mais para frente, né? Diferente de Freud, Klein equipara a pulsão de morte à agressão primária. Como resultado, seu relato não depende do apelo à biologia especulativa que sustenta a versão freudiana. Dada a sua compreensão distintiva da relação entre pulsão e objeto, a pulsão de morte kleiniana é um modo distintivo de relação social, que implica relacionar-se com os outros de forma agressiva e destrutiva. O trabalho de Klein, assim, oferece à teoria crítica a possibilidade de um relato psicanalítico realista da pessoa que é, ao mesmo tempo, profundamente psicológico e social. Fim de citação. Então, a Ellen, essa aqui é a defesa da Ellen sobre incorporar a pulsão de morte segundo uma visão kleiniana, né? Então, para Klein, a ideia de fantasia inconsciente abrange tanto a dimensão intersubjetiva quanto o outro, apresentando um ego que não é coerente, mas fragmentado, moldado e atravessado, né, por fantasias inconscientes. Então, a Ellen aponta que o Freud trabalha com um modelo de desenvolvimento organizado em estágios, né, o oral, anal, fálico e genital, e propõe uma crítica a essa visão ao defender que a Klein apresenta um modelo pré-edipiano, que seria localizado no primeiro ano de vida. Além disso, a Ellen argumenta que a concepção freudiana de pulsão de morte é excessivamente especulativa e biologizante, né? E a Klein, por sua vez, abandonaria nesses aspectos, interpretando a pulsão de morte como uma força que busca conexão e integração, né? Contribuindo, então, para uma construção de unidades maiores, né? Que seria o ego. Esse processo, então, seria marcado por uma agressividade primária, ou destrutividade, mas sem a intenção de retorno à inércia ou ao inorgânico, como Freud originalmente sugeriu. Para finalizar, gostaria apenas de apontar um problema, né? O problema aqui, me parece ser, que existe um impedimento para a tentativa de Ellen em requisitar tal tarefa da psicanálise kleiniana. Isso porque, se, por um lado, a Klein de fato pensa as pulsões como relacionais desde o início, né? Ou seja, para a psicanalista, ao contrário do que ocorre no Freud, o objeto é inerente à pulsão. Por outro lado, essa caracterização traria consigo, pelo menos tacitamente, a noção de predisposição. E essa ideia é evidente em um dos pontos cruciais que Ellen invoca em seu argumento, onde se lê, e aqui eu cito novamente para demonstrar como esse, digamos, equívoco ocorre. A teoria pulsional kleiniana concebe as pulsões não como forças sociais inerentemente associais ou antissociais, que surgem no interior dos indivíduos, mas em termos relacionais,
como predisposições a se relacionar com os outros de certas maneiras, seja amorosa, seja destrutivamente. Fim de citação. Portanto, a teoria kleiniana aqui nos parece não isentar o pensamento psicanalítico das influências que operam externamente a intersubjetividade, né? Influências que o sujeito carrega consigo ao entrar nas relações intersubjetivas. E isso é agravado, especialmente, né, para uma perspectiva como a defendida por Ellen, pela suposição de que os objetos já estão amplamente imbuídos nessas relações. De fato, né, apenas a consideração heurística dessas influências permite tornar inteligível a transição entre a ausência do seio, o ódio, o seio mau e as fantasias persecutórias na articulação da expulsão de aspectos da pulsão de morte do eu. Mas, né, desse modo, se o motivo na Ellen, né, para recusar o aporte à teoria pulsional freudiana nas possibilidades de interlocução entre teoria crítica e psicanálise encontra-se exatamente atrelado a evitar a referência, né, como a Ellen disse e eu citei anteriormente, evitar a referência a forças sociais inerentemente associais ou antissociais que surgem, né, no interior dos indivíduos, seria inevitável nós vermos a restituição desse problema no pensamento da Klein. Nesse contexto, a interpretação da pulsão de morte sob a perspectiva de Klein mostra-se parcial, né? Embora tenha sido incorporada à tradição da teoria crítica desde a dialética do esclarecimento até os trabalhos mais recentes de autores como o próprio White Book e a Ellen. Essa limitação, na minha visão, ocorre porque, em Freud, a pulsão de morte não se restringe apenas à agressividade ou à destrutividade, né? Mas haveria também outra dimensão essencial, que seria a compulsão ou a coerção à repetição, que transcende, né, a simples manifestação de forças destrutivas, revelando um aspecto mais profundo e complexo do funcionamento psíquico, né? No entanto, essa questão, assim, né, da compulsão ou coerção à repetição ainda é um tema que eu pretendo, que é um tema novo ainda de pesquisa para mim, e eu pretendo averiguar e explorar mais profundamente em trabalhos posteriores, para realmente desenvolver mais certeza de que essa parte funcionaria para os moldes da teoria crítica, conforme eu interpreto e baseando, sobretudo, na teoria habermasiana. Então, eu encerro aqui minha fala. Muito obrigada. Paulo, pela apresentação. Bacana, eu acho um ponto importante, né? A gente vê bastante em filosofia e psicanálise a pouca presença da Melanie Klein, né? E é uma autora que, pelo seu trabalho, você mostra que ela tem muito a contribuir para a discussão, né? Eu acho que tem esse ponto positivo. Então, obrigado pela apresentação. Bom, agora vamos passar para o Fabrício. Fabrício, por favor. Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Também é uma honra para mim compartilhar convosco esta mesa com esse tema da teoria crítica que a gente gosta, né, de trabalhar. Vou compartilhar a minha tela. Conseguiu? Ah, Você vê assim? sim, sim, vemos. Perfecto. Bueno, mi conferencia versa sobre la teoría crítica, la ciencia y el psicoanálisis. Es parte de un proyecto de investigación en desarrollo. Y bueno, quería antes de referirme propiamente a la teoría crítica, a una distinción conceptual que me parece importante a los 100 años del surgimiento del Instituto de Investigaciones Sociales en Frankfurt del Meno. Y es que este instituto, que bueno, el año pasado, como digo, cumplió sus 100 años, tiene dos etapas claramente
definidas en su programática de investigación, ¿no? Primera etapa, tenemos la etapa Grunberg. eh, Tenemos personajes muy importantes como Felix Weil, Heinrich Grossman, Karl August Wittfogel, eh, cuyo objetivo de investigación consiste, por su formación y el contexto en el que se encuentran, en la elucidación científica de los elementos que harían la transición entre el socialismo, entre el capitalismo al socialismo. En esta etapa, el principal interés es dotar de un aparato teórico eh, con relación a la praxis, al movimiento de los trabajadores y al mismo tiempo, dentro de la República de Weimar, proporcionar un lugar para el marxismo cercano o cobijado de alguna forma, ¿no?, por la Universidad de Frankfurt. En este periodo todavía no existe la teoría crítica como la conocemos, en realidad no existe. Eh, y será hacia la segunda etapa, en los años 30, cuando cae la República de Weimar, que asume la dirección del instituto Max Horkheimer, que veremos integrarse las personalidades más, por decirlo, más conocidas, ¿no?, de la escuela de Frankfurt, como Adorno, Marcuse, Leventhal, Kirchheimer, Neumann, Pollock, Fromm, ¿no? Eh, esa sería la segunda etapa. Y en esa segunda etapa sí vemos claramente, ¿no?, el, perdón, el corazón teórico de la teoría crítica. Eh, Se realiza por decirlo así, un ajuste de tuercas, ¿no?, en la teoría crítica, con la dirección de Horkheimer. Se hace muy clara la necesidad de un trabajo interdisciplinario en el que la filosofía y las ciencias sociales, o las ciencias humanas, entran en articulación constructiva para comprender el presente histórico de cara a la praxis, ¿no?, como ahora lo indicaba también en su conferencia Paula, ¿no? Hay unos estudios en esta etapa que resultan reveladores para los pensadores de Frankfurt. Es que la población alemana es proclive, ¿no?, a aceptar la oferta del nazismo en este periodo. Y los integrantes del instituto preparan en ese momento el exilio, ¿no? Empiezan los preparativos para el exilio. El instituto va a pasar por Ginebra, París, Nueva York, se asentará en Los Ángeles. Y ahí, en el 33, en la revista Zeitschrift für Sozialforschung, que ellos encontrarán una forma, una primera forma de hacer sus publicaciones en esta nueva etapa. Otro de los elementos importantes para la configuración de esta etapa de la teoría del instituto es la desdialectización de la Revolución Soviética, ¿no? Y posteriormente, ahora sí, todo lo que conocemos, principalmente de la escuela de Frankfurt, la mal llamada escuela de Frankfurt, pasará a desarrollarse fuera de Alemania. Es uno de los momentos más importantes de esta etapa en el exilio, es la producción de este texto, que es la dialéctica del iluminismo. Ya todos estos trabajos se desarrollan en su estancia en el Pacífico, Estados Unidos, ¿no? Eh, y en este texto, en la dialéctica del iluminismo, se, se dedican Horkheimer y Adorno a analizar la modernidad, ¿no?, como un conjunto de procesos desde una matriz de análisis muy hegeliana, ¿no?, desde los procesos de subjetivación y objetivación.
Dentro de estos procesos destaca primero el distanciamiento de la naturaleza, el extrañamiento de la naturaleza como un otro extraño, como un enemigo al que hay que dominar. La naturaleza se convierte dentro de esta matriz civilizatoria en un conjunto de materias primas. Por otro lado, se desteologiza, por decirlo así, el mundo, ¿no? Se convierte en una matesis universalis, es decir, se puede leer todo lo que acontece en el mundo a través de las matemáticas. eh, Galileo. Y hay una traducción de esta estructura de dominio a las relaciones sociales, ¿no? Lo que les llama la atención a los frankfurtianos en este caso es que esa forma en la que se trata a la naturaleza se traduce al mundo de lo social. Es decir, si la naturaleza se convierte en materias primas, en un gigantesco depósito, un inmenso depósito de materias primas, el ser humano acaba objetivizándose y convirtiéndose en fuerza de trabajo. Y acá es donde podríamos recordar dentro del horizonte analítico de los frankfurtianos la relación o la afiliación con el análisis de Marx, ¿no? En el análisis de la crisis de la subjetividad. Esta crisis se realiza mediante dos distanciamientos, uno que está articulado por una estructura, que es el modo de producción, y que atraviesa el cuerpo del sujeto, ¿no? Que atraviesa el cuerpo del individuo burgués. eh, y de lo que se trata en este caso es del distanciamiento entre el producto del trabajo y su resultado, ¿no? Eh, Se discute en este caso la verdad de la articulación de esa estructura que atraviesa a ese soporte, ¿no? Que es el sujeto. Y luego una distancia interior, que es la grieta entre el deseo y el objeto satisfactor. Es una crisis en el espacio psíquico, una grieta que se desarrolla y que se manifiesta en ese drama particular del sujeto burgués del deseo insatisfecho. Aquí podemos ver claramente el vínculo que ellos realizan con Freud en la medida en que el individuo pasa a ser una grieta que se abre por el espacio de lo psíquico. Otro de los elementos importantes que deben de retomarse en el caso especialmente del análisis de Adorno, eh, tanto en la dialéctica del iluminismo como en los estudios empíricos sobre la personalidad autoritaria, la dialéctica negativa, es una categoría muy importante que él utiliza, que es el debilitamiento del yo. Este conjunto de procesos que se condensa en esta categoría son los siguientes, ¿no? Hay una conformidad con la norma, pero que no pasa por el yo reflexivo, sino que es asumida en forma inmediata por el sujeto. O sea, la coerción social no pasa por filtros, ¿verdad? Reflexivos. El sujeto, en esta medida que se distanció de la naturaleza, procede mediante la autoconservación eh, y la presión superyoica a tratar de salvarse a sí mismo, direccionando la libido sobre sí mismo. Es una fase de orden predípico. En forma
paralela hay una regresión narcisista y una necesidad irracional de fusionarse con ese poder que ya no es más paterno, sino un poder que en forma inmediata y anónima se convierte en poder social. De forma que la función del inconsciente en la conformidad del yo débil se ve amenazada por dos vectores y son inconscientes. Primero, el superyo que no está mediado, que es lo que decíamos arriba, y por la identificación con el agresor. La proyección de la violencia contra grupos, exogrupos que representan además aspectos de sí que el sujeto rechaza y de los cuales experimenta necesidad de separarse. Y finalmente, un principio de realidad ilimitado que es experimentado por el sujeto en forma placentera. Hacia 1950 vemos el retorno de los integrantes de la Escuela de Frankfurt, Alemania, en ese nuevo edificio, bueno, que podemos ver en las fotos que se ven hoy del instituto, en la Senckenberg-Anlage, encuentran que ahora forman parte de una tradición teórica, eso no lo sabía, inclusive los sociólogos de Alemania Occidental están divididos, hay otra escuela en la escuela de Colonia, entonces por ahí el nombre de la escuela de Frankfurt aparece dentro de ese contexto. Es un nombre curioso, primero, porque lo de escuela es muy extraño, ¿no? En posiciones tan distintas, ¿no? Eh, de sus integrantes. Y luego que todos los desarrollos teóricos y empíricos más pesados, como decíamos hace un momento, se desarrollan fuera de Alemania, ¿verdad? Todos sus miembros tuvieron que huir, eran judíos, o tenían ascendencia judía, eran marxistas, y el equipo de trabajo se instalará dentro de la República Federal Alemana. Ujú. Y posteriormente, ahora sí, ya en la Alemania postfascista, se ocuparán de estudiar la tríada del estado de bienestar, la lectura basada la cultura basada en el consumo y la democracia liberal que blinda, decirlo así, políticamente el funcionamiento de toda esa estructura que hemos analizado en el seno de una sociabilidad bien integrada. La dialéctica negativa, que sería el texto sí, más importante, ¿no? Además de la teoría estética al final de su vida, en el caso de Adorno, pero la dialéctica negativa tiene en este caso, eh, continúa, por decirlo así, ese proyecto, no se desliga de ese proyecto que tiene Adorno en sus años del exilio. Ahora lo hace en forma eh, podemos decir, mucho más madura a su gusto, está trabajando desde su propio, por decirlo así, en su propio campo, en su propia cancha, ¿no? Y él va a trabajar con una dialéctica tensionada entre sujeto, objeto y concepto. La naturaleza que era la opresora, deviene el sujeto oprimido, y el concepto es precisamente la herramienta ideal, dice Adorno, para que la autoconservación se enfrente a lo real, natural. Es decir, el concepto fundamentalmente es apropiación. Y la dominación de la naturaleza es el sujeto que paga, el precio que el sujeto paga por forjarse a sí mismo, ¿no? Ahí el idealismo viene a ser por decirlo así, la forma más acabada de esta forma de dominación. Eh, y el principio de autoconservación, esto es muy importante, no es de orden cognitivo, sino que es de orden práctico, ¿verdad? O sea que esa herramienta que tiene el, eh, el concepto, esa herramienta va a tener efectos, o sea, prácticos, ¿no? Eh, la ratio, en este caso para Adorno, pues, tiene una transfiguración eh, que a Adorno le interesa, le llama la atención,
y específicamente en una parte de una de una lógica más grande, que es la dialéctica que Adorno trabaja, y esa parte es la lógica formal. El problema de la ratio identificatoria, señala Adorno, es que es la lógica formal la que hace la mediación entre el principio yoico, entre el sujeto y el concepto. Es decir, que los conceptos que se reproducen en esa ratio tienen la función de dominar, ¿sí? De apropiarse. Y ahí muestra para Adorno por decirlo así, su límite, ¿no? Sus problemas. Hace una mediación entre sujeto y naturaleza. En Kant, el sujeto es pues, donde se sintetiza la pluralidad de la experiencia. Y para agregar y expresar lo otro del concepto, esta ratio necesita ingresar una lógica de contradicción, o sea, el principio de no contradicción. De aquí que aparezca también en la crítica de Adorno una advertencia sobre la absolutización de la lógica formal como mediador eh, del principio yoico y el concepto. Este concepto que compone y delimita es el que me permite precisamente separarme de lo real como forma de desidentificación, porque se piensa en conceptos, pero es necesario ilustrar la ilustración. Esto implica traer al sujeto el recuerdo de la naturaleza. Si bien cierto, la modernidad se potencia a sí misma, se apuntala sobre la apropiación y el dominio de la naturaleza interna y externa, ¿no? Del sujeto, esta ilustración, que incluye además la dominación de clase, se vuelve metafísica. Pero, y aquí es donde viene podríamos decir, las consecuencias más pesadas de esta lógica que no es solo cognitiva, decíamos, sino que tiene que ver con una cuestión práctica, es que lo que es oprimido estalla, ¿no? Y en el caso del dominio de la naturaleza y de los seres humanos, señala Adorno, tiene una dialéctica que es mortífera, ¿verdad? Eh, ilustrar la ilustración quiere decir traer de vuelta lo que ha sido dominado, lo oprimido, y darle continuidad con la cultura. Y aparece entonces un momento irracional en la ratio, que es precisamente el nazismo, ¿no? Es la naturaleza irracional, reprimida, que explota en la cara de la modernidad. Es el trauma de la modernidad. Este momento expresa la pérdida del recuerdo de lo reprimido, una fractura entre la naturaleza y la cultura. Recordemos que ya en la dialéctica de la ilustración, Adorno y Horkheimer habían advertido que toda reificación es un olvido. Entonces, lo que hay que pensar, señala Adorno en la dialéctica negativa, es ese proceso histórico, y eso solo se puede hacer en el medio conceptual, ¿verdad? Pero que no olvide su génesis, que no es conceptual. Y eso sí que es un problema epistemológico político. Un medio conceptual no olvidado de sí mismo. Eso es un mandato para la filosofía que hace Adorno, que es ir más allá del concepto por medio del concepto. Y esto implica dar la recepción al momento mimético. La filosofía para Adorno y Horkheimer, entonces, va a ser la dialéctica de la racionalidad y la mímesis. La mímesis integra las formas expresivas, la sensibilidad, distinto del caso de las críticas de la racionalidad kantiana, en donde la obra de arte y la sensibilidad son anepistémicas, en realidad.
porque lo verdadero es función del entendimiento, o mejor dicho, corresponde a la esfera del entendimiento. Se reintegra la racionalidad, es decir, el proyecto adorniano es salvar a la racionalidad, llenándola, saturándola de mímesis. No es un esteticismo, ¿verdad? Que eso es lo que pasó en el nazismo. Entonces, la estetización de lo político, la estetización de la ciencia. Eso es el nazismo. Y por otro lado, la otra parte de este proyecto con la mímesis es eh, refuncionalizar la dialéctica entre mímesis y racionalidad, habida cuenta que la dialéctica histórica dentro del capitalismo está detenida. Es repetición, repetición de lo mismo. ¿Mm? En torno a la racionalidad crítica, como concepto correctivo desde el punto de vista epistemológico, Adorno considera entonces que estas dos esferas que son antitéticas desde la ratio instrumental, como la filosofía y el arte, se integren dentro de una racionalidad crítica. Las dos, tanto la filosofía como el arte, expresan en forma peculiar ese mundo irreconciliado y Adorno considera que hay dos vías para solucionar, por decirlo así, esta fractura de la ratio. La primera lleva a una reconciliación entre el arte y la sociedad. Eso necesariamente implica un desmarcarse, una crítica inmanente del cientificismo kantiano, donde el arte señala un más allá de lo real y en función de ello el arte requiere una razón interpretativa, filosófica, habida cuenta que la crítica no se conforma con los datos. La otra vía que considera Adorno es la reconciliación entre filosofía y sociedad. Esta ahora trabaja desde el orden del sujeto frente a la violencia, las leyes, la coerción naturalizada, pero no por el hecho de que sean violentas, sino que en este caso el fortalecimiento del sujeto depende de que se posicione en contra de la naturalización de esas normas. El psicoanálisis está presente en las dos vías, como, por decirlo así, eh, em, como una crítica de las consecuencias del olvido, de la reificación, de lo reprimido y de la naturalización de los fines, que lo veíamos ahora en torno al ego débil, ¿no? En la forma en la que se interioriza en forma acrítica la coerción. Y la idea del programa adorniano en este caso, y que eh, eh, configura su concepto de ciencia, eh, es una unidad no violenta, es decir, la idea de que existe la exigencia de que a la vista de lo que ha pasado con la ratio y la evidencia de lo que ha pasado con la ratio identificatoria, el sujeto dentro del proceso de individuación se ha convertido en objeto. Eso es un mal enlace. Y en lugar de convertirse en individuos más inteligentes y socialmente más poderosos, están más aislados y son más brutos, ¿sí? La ciencia además deviene natural y eso para Adorno es símbolo de, por decirlo así, otro orden de la crítica que debe eh, elevarse al conocimiento. De ahí que, y ya con esto voy terminando, la ciencia y la filosofía requieren el replanteamiento de las dos figuras de la negatividad, como decíamos hace un momento, del principio yoico en la unidad sintética cartesiana y kantiana, y la relación de lo no idéntico con relación al concepto. Ujú. Básicamente se trata de salvar a la conciencia ilustrada de la apropiación.
y dar coherencia a la relación entre mundo y lenguaje, mediante una racionalidad mimética y no de apropiación. Y bueno, pues ahí estaría terminando mi conferencia. Muchas gracias. Obrigado, Fabrício, pela sua apresentação, né? Acho bem importante apresentar as críticas, né? A ciência, né? Como ela vem dominando a natureza e acaba gerando todas as questões sociais. Bom, nesse momento a gente vai para perguntas, tá? É só apertar ali do lado do chat, tem um coraçãozinho, se vocês apertarem ali, tem a opção de levantar as mãos, né? Caso eu não consiga, só escrever no chat a pergunta que eu leio, tá? Já temos uma pessoa, a Ana Carolina, querendo fazer uma questão. Então, por favor, Ana Carolina, fique à vontade. Bom dia. Vocês me escutam? Sim? Eu gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar os conferencistas. Gostei demais do conteúdo que foi exposto, né, nessa rodada. E minha pergunta vai para Paula. Paula, eu achei esse trabalho muito interessante a respeito da pulsão de morte. Gostaria de te ouvir sobre um aspecto, se toca a sua pesquisa, sobre o problema do desligamento, ou da ligação e do desligamento, da bindung, né, que o Freud vai falar em relação às pulsões de vida e de morte. Eu penso isso em relação ao problema da repetição, né? Você levantou a repetição como uma questão importante para se pensar esse viés social. Agora, o Freud trabalha com a questão do desligamento e da ligação. Se a gente poderia ver, na sua opinião, o desligamento como possibilitado pela pulsão de morte como um fator importante para o rompimento dessas relações de repetição. Era isso, obrigada. Não sei se eu fui clara. Oi, Ana, é um prazer receber uma pergunta tua, muito obrigada. Então, como eu comentei, né, na minha exposição, ainda é uma pesquisa recente. Essa questão da repetição eu vim me debruçando sobre, né, faz poucos meses, então ainda confesso que eu não tenho sequer uma concepção formada se isso realmente vai funcionar para os objetivos de pesquisa que eu tenho, né, que, sobretudo que se encontram na ópera do Habermas, né, conhecimento e interesse, então se isso realmente vai me ajudar a fundamentar a minha defesa da obra, enfim. Então é algo que eu ainda não tenho uma certeza, não tenho muito aprofundamento. Mas tentando responder a sua questão, eu não cheguei ainda a pensar sobre essa parte da ligação, do desligamento, mas assim, tentando pensar aqui agora para responder essa questão, eu acho que, por hora, assim, a minha resposta seria de que eu acredito que há sim essa possibilidade de trabalhar com essa questão do desligamento, que o Habermas que o Freud postula, né? Para exatamente ser um meio de alcançar aí uma possível superação de patologias sociais, de laços laços opressivos, né? Mas exatamente por não ter tido ainda um aprofundamento muito amplo sobre esse assunto, eu não poderia te responder com mais certeza, ou com mais informações, ou com um embasamento melhor. Eu penso, por hora, que sim, que essa parte do desligamento seria interessante averiguar, e talvez, possivelmente, né, seria um meio de tentar mostrar que a gente não precisa recorrer a Klein, a gente pode continuar no Freud, como o Habermas fez, essa releitura, e mostrar que pode sim haver um rompimento, no mínimo
uma certa emancipação, né? Ainda baseando na teoria do Freud, dessas patologias sociais, mas eu não saberia agora te dizer como eu faria isso, e se seria possível. Isso seria uma pergunta que eu poderia te responder mais adiante, gostaria de responder mais adiante, mas por enquanto é essa resposta que eu tenho para a senhora. Muito obrigada. Senhora, vamos, em primeiro lugar, tirar a senhora. E eu fico, então, no aguardo da sua pesquisa, porque eu acho que é um tema muito importante, que tem que ser pensado. Acho que tem um acento sobre as questões da pulsão de vida, ligados ao social, e a pulsão de morte, acho que é preciso explorar, ainda tem muito a se dizer a esse respeito, e a contribuição desse conceito para pensar a sociedade. Então, eu vou tentar acompanhar a sua pesquisa. Sim, com certeza. Vai ser um Obrigada. prazer poder responder em outra oportunidade essa pergunta para ti. Responder melhor, Obrigada. assim, aprofundar mais. Tá Obrigada. bom, obrigada. E parabéns pela pesquisa, a sua e a dos demais. Obrigada. Beleza. Antes de passar por ele, só comentar uma coisa, Paulo. Eu acho que, primeiro, achei super interessante a Klein como solução, mas me parece, pelo que eu conheço dela, os problemas que você vai enfrentar, um deles é a repetição. Porque na psicanálise inglesa, esse conceito ele é bem marginal. Ele não tem a centralidade que tem no Freud. Não sei se é por questões de tradução, né, do Stent para a Inglaterra, mas acho que também tem questões das reformulações teóricas que a Melanie Klein faz em relação ao Freud. Ela refaz vários conceitos. E né, nesse refazer, eu acho que a compulsão à repetição ela ficou marginal, né? Então, por exemplo, a Klein refaz o conceito de fantasia, refaz o conceito de redefine, se preferir, o conceito de ego, de eu, e você não vai achar, por exemplo, na obra da Klein, o termo aparelho psíquico, que é um dos conceitos centrais do Freud. Ela usa mundo interno, ou mente. Mente já é uma questão de tradução, né? Então, eu achei bem interessante aparecer a Klein como solução a várias coisas. Mas eu acho que você vai se deparar com esse problema, com esses problemas, né? E te digo que desejo boa sorte para encarar esses problemas. Daniel, assim, na verdade, eu não sei se eu consegui me fazer clara durante a apresentação, mas eu não trago a Klein como solução. Mas a sua autora traz, não traz? Esse é o ponto, né? O que acontece? A Amy Ellen é uma autora que critica o Habermas, né? O meu autor principal é o Habermas. Então, eu tento sempre defender a obra habermasiana. E a Ellen critica. E eu estou tentando criticar a Ellen, né? Dizer, não, a gente pode exatamente continuar no Freud. A Klein não precisa vir como solução. É isso que eu estou tentando demonstrar. Eu concordo com o que tu falou. Realmente recairia nesses problemas e tudo mais. E eu não concordo com a Ellen nesse aspecto. Eu acho que a gente pode tentar continuar no Freud, né? Claro, essa é a minha posição até agora, né? Isso pode vir mudando ao longo do doutorado, mas uma coisa que eu acho difícil, né, de mudar, porque desde a graduação não tem mudado, é o fato de que realmente eu acredito que ela interpreta o Habermas de uma maneira equivocada, ela interpreta a interpretação que o Habermas faz de Freud, da psicanálise freudiana, de uma maneira equivocada. A gente não precisa ir para Klein para ter os aportes que o próprio Freud traz, a gente pode talvez tentar reinterpretar alguns conceitos freudianos, mas não acho que a gente precise ir para Klein. Eu acho que a gente consegue se manter como Habermas, em conhecimento e interesse, se manteve fazendo uma releitura do Freud, e tentar lidar com esses problemas, né? Tem problemas que acusam o Freud de ser biologista, e realmente, mas eu acho que a gente pode tentar encontrar soluções aqui na obra freudiana para responder, né, as críticas que a Ellen faz, porque o que eu tentei demonstrar na minha pesquisa foi exatamente que a Ellen corre em questões que
ela fica, tipo, num círculo, né? Porque existem questões que ela critica no Freud e no approach teórico, né, da antiga geração de teóricos críticos, mas que ela acaba recaindo quando ela recorre a Klein. Então, eu não trago a Klein como solução, a Ellen traz, e muitos outros teóricos têm trazido. Realmente a Klein tem aspectos importantes que podem ser levados em consideração, mas eu penso que, por enquanto, para a minha pesquisa, eu poderia, e para tentar defender, né, a abordagem habermasiana da psicanálise, a gente poderia tentar continuar no Freud. Daí basta ver se vai ser através desse conceito de repetição ou se vai ser de uma outra forma. Isso ainda é uma coisa nova para mim, que eu estou tentando me aprofundar para ver se funciona. Mas obrigada, Daniel. Tá certo. Bom, na sequência temos o Wayne e depois temos o José. Wayne, por favor. Obrigado, Rafael. Eu sei que a gente já ultrapassou um pouco o tempo. Eu vou tentar amarrar uma única questão aos três expositores. Parabéns, viu? Fabrício, Rafael e Paula. Mas é porque realmente a questão converge em alguma medida. Então, primeiro, Rafael, você diz ali que uma das grandes contribuições do Riquelme é essa, essa possibilidade que ele nos dá de deixar de pensar essas coisas do ponto de vista da dicotomia, né? E, portanto, a partir da dialética, etc. Eu queria te ouvir um pouco sobre o seguinte, quer dizer, essa é a grande lição do Ricoeur mesmo, né? Uma filosofia da mediação, etc. Só que é curioso, por exemplo, no seu caso específico aí, né, quanti-quali, eu ainda vejo, mesmo entre nós riquerianos, que a gente não consegue aplicar essa dialética da mediação nessa questão, por exemplo, quanti-quali. A gente sempre acaba preferindo o quali e não enfrentando o desafio do quanti. Então, parece que a gente... Aí eu queria saber como que você mesmo... bom, eu conheço sua pesquisa, mas eu queria saber, é uma impressão, assim, você acha... Essa impressão procede? Quer dizer, eu digo isso numa forma assim, por exemplo, eu acho que a gente precisa se reconciliar com o quanti. Eu acho que a fenomenologia precisa se reconciliar com o naturalismo. Eu acho que a teoria crítica precisa se reconciliar com o biologicismo. Percebe esse tipo de dificuldade? Então, eu acho assim, a gente apreende a lição do Ricoeur, mas a gente não consegue aplicar a lição do Ricoeur, porque nós acabamos sempre tendendo mais ao quali. E tudo o que o quali traria, né? Sei lá, enfim, ontologia, etc. Então, eu queria saber se você acha, se procede essa impressão que eu tenho, tá? Muito obrigado. Paula, eu acho que o Daniel colocou uma questão que vai um pouco na linha do que eu também ia te perguntar, que assim, em relação à sua discordância com a Ellen, né? E acho que, bom, já te ouvi algumas vezes, acho que ok. Veja, eu queria saber assim, talvez, eu não tenho certeza, eu não acho que você precisa comprar a solução da Ellen, como você está dizendo, né? Mas eu acho que talvez você pudesse olhar um pouco com mais atenção para o gesto da Ellen. E qual gesto, né? Por exemplo, você mesmo acabou de dizer, olha, uma série de autores estão procurando a Ellen. Isso é um sinal. Isso é um sinal. Procurando a Melanie Klein, né? Desculpa. Isso é um sinal que o pesquisador deve olhar. Por quê, né? Que a Melanie Klein está aparecendo como uma figura tão importante. Então, eu não sei. Talvez, não estou dizendo que você tem que comprar a Melanie Klein, né? A solução da Ellen. Mas talvez você pudesse sair um pouco do Habermas. Eu não estou dizendo para abandonar o Habermas, né? Mas talvez fazer só esse movimento de sair um pouco, para que, se você tiver que ficar com raiva, você fique com mais segurança ainda, né? E veja, não é só a Melanie Klein, por exemplo. Bom, a gente tem discutido, né? Você não precisa ficar com Habermas para ficar com Freud, né? Quer dizer, você tem o próprio Ricoeur, né, de quem você tem se aproximado, mas não precisa ser o Ricoeur. Por exemplo, toda essa discussão da pulsão de morte, que eu acho que já te ouvi falar sobre isso, eu acho que falta uma figura central da teoria crítica aí, que é o Marcuse. Ele não aparece, né? Tem uma leitura, segundo eu vejo, completamente deturpada da pulsão de morte, mas é alguém que tem uma leitura da pulsão de morte, né?
Então, não sei, talvez, se você se abrisse um pouco mais, a passear um pouco, né? Seja pela Klein, seja pelo Marcuse, seja pelo Riquet, ou qualquer outro intérprete, talvez isso, inclusive, o que eu quero dizer isso, inclusive, qualificaria ainda mais sua opção pelo Habermas. Queria saber o que você achou disso. Por fim, Fabrício, acho que vai um pouco nessa linha também. A gente vai se aproximando e discutindo cada vez mais, né? O que é ótimo. Eu entendi, aí você me corrija, que há uma oposição muito rígida, eu penso, se eu entendi sua exposição, para o Adorno, entre a noção de conceito e lógica formal. Né? Em algum momento no fim, você ainda diz, olha, não, é o conceito pelo conceito. Então, nesse sentido, a lógica formal aparece como esse grande inimigo que precisa ser combatido, né? Primeiro, quero saber se essa compreensão é correta. E segundo, se talvez a própria dialética do Adorno não pudesse ser aplicada nesse caso, se isso for verdade. Quer dizer, aí eu vou dizer aqui, para usar os seus termos, não é o caso de a gente conciliar a dialética negativa do Adorno com a lógica formal um pouco mais? Não é o caso de se abrir um pouco mais a lógica formal? Porque quanto ao conceito pelo conceito, o que ele representa de crítica social, etc., tá ok. Eu acho que é incorrigível. Mas talvez não é o caso de, né, no mesmo sentido que eu fiz para o Rafa, né? Não é o caso de se abrir um pouco mais ao quant, à lógica formal, etc. Muito obrigado. Pouco antes de passar aí para os palestrantes, só queria incluir aí a fala do Christian, está no chat, para o Rafael Coelho, tá? Ele ficou um pouco surpreso aí, Wayne, com o seu comentário sobre fenomenologia. Então, bom, vamos seguir na ordem, Rafael, Paulo e Fabrício, para responder. Rafael, por favor. Muito obrigado, Daniel. E, Wayne, obrigado pela pergunta. E realmente fiquei parando para pensar aqui, acho que essa sua crítica a sua pergunta, na verdade, faz todo sentido, porque até onde eu conheço, e eu confesso que aqui, né, desde ali que terminei o mestrado, então não tenho uma proximidade tão grande mais assim com a questão do campo psi. Mas eu percebo, lembrando ali e até hoje, daquilo que eu posso acompanhar, não vejo riquerianos que encarem essa questão quântica. E eu acho que essa sua pergunta faz todo sentido, porque a gente pode pensar os números como textos, uma tabela, né? Um número isolado não, mas uma tabela é um texto para ser interpretado. Então, tem elementos ali que precisam ser analisados. Então, o explicar mais para compreender melhor poderia ser aplicado ali. Mas de alguma forma, né? Se eu não vejo riquerianos que estejam assim dispostos a fazer tanto isso, mas a gente pode pensar no Riquet como para olhar o pesquisador como intérprete, para sair daquela visão positivista de uma neutralidade científica. Eu estou partindo de dados, eu estou totalmente fiel a eles, os dados não mentem. Peraí, mas tem um intérprete ali. Então, acho que essa questão meta que o Riquet pode trazer, de falar, olha, tem um sujeito interpretante ali, ele às vezes pode considerar certas coisas, enfatizar outras. Então, isso que eu acho que acaba ajudando também a iluminar essa questão, e repito, fica esse desafio também para, de repente, nós, né, para os riquelianos, de lidar melhor com os números para poder escapar dessa dicotomia mesmo. E talvez pela teoria da vara, né, como tem muito insistência, principalmente pela psicologia americana, aqui, né, no quant, daí de repente tenta puxar demais, puxar um pouco mais para o quali para falar que a gente existe, né? Mas eu acho que é muito válida essa sua admoestação aí. Obrigado. Certo, Anne, obrigada pela tua questão. Bom, tu tem me acompanhado desde o início, né? Acho que desde a graduação. Tu sabe, assim, um amor quase obsessivo que eu tenho pelo Habermas, pela obra Conhecimento e Interesse, sobretudo, né? Por essa obra. Porque
Porque eu tento, na verdade, demonstrar, ao contrário do que muitos têm dito, que é aquela obra, primeiro que a obra não foi abandonada, né? Ela foi superada, digamos assim, mas a gente ainda vê traços da psicanálise e traços do projeto de conhecimento e interesse na obra posterior, né, na teoria do agir comunicativo. Então, eu não estou usando o Habermas para continuar no Freud, né? Na verdade, eu continuo no Habermas e estou tentando trazer outros autores para que possam me ajudar a demonstrar como as críticas que outros teóricos fazem, mas no momento, sobretudo a Amy Ellen, não estão corretas. Ela tem críticas que podem ser levadas em consideração e que podem ter certa razão, mas há resposta para essas críticas, né? Basta ver se são corretas ou não, mas há respostas. Agora, eu tenho tentado responder sobretudo essa parte da pulsão de morte, que a Ellen é uma crítica muito pesada que ela faz ao Habermas, que ele se afasta, né? Só que para isso eu tento demonstrar que na verdade não, porque ele pode não citar tão largamente, fazer todo um desenvolvimento sobre a pulsão de morte nesse trabalho, mas está ali, né? A partir, por exemplo, do Lorenzer, né? O Lorenzer é em quem o Habermas se baseia para fazer isso, e ao mesmo tempo eu tento agora, né, trazer o Ricoeur para demonstrar que essa interpretação hermenêutica da psicanálise pode ser utilizada, é viável ao projeto teórico do Habermas, e que a pulsão de morte está ali e que a gente não precisa abandonar todo o projeto do Habermas porque teoricamente ele se afastou da pulsão de morte. Não, né? Primeiro, não acho que ele tenha se afastado como a Ellen argumenta, e acho que é um projeto totalmente possível de ser levado a cabo, e pretendo demonstrar isso, como tu sugeriu, né? Partindo para outros autores, sim, e tá na minha visão, né? O Ricoeur no momento. E o Lorenzer, né? Penso que trazendo os dois, um no qual o Habermas se apoiou e o outro que tem pesquisas que podem ser afins de alguma forma, seria um bom motivo para responder, né? As críticas que ela faz. Quanto a Klein, eu não acho que todas as questões que a Ellen traz, né, e outros autores têm trazido sobre a Klein, sejam questões irrelevantes ou que ela não seja uma psicanalista, que suas teorias não sejam adequadas para os meus objetivos futuros de pesquisa. Mas eu penso que para responder as críticas da Ellen, eu devo usar outro aporte teórico, né, que não seja o da Klein. Porque se eu sair do Freud, que é o que Habermas se baseia, eu estou, como eu penso até agora, praticamente dando razão a Klein. E eu acho que a gente pode continuar no Freud, pode continuar no Habermas, trazendo outros teóricos que interpretam a psicanálise de uma forma muito parecida com a que o Habermas faz, que por enquanto eu penso que pode ser o Ricoeur, uma boa saída para isso, para chegar numa conclusão. E o meu objetivo no fim da tese, espero alcançar, é realmente demonstrar, olha, a obra não foi abandonada, não é uma obra que a gente não precisa mais retomar, é uma obra central para quem pesquisa Habermas, para quem está dentro da teoria crítica, é uma obra que a gente acaba passando, e eu acho muito importante, então, demonstrar isso, né? Esse é o meu objetivo no final da tese, espero alcançar. Mas obrigada, Wayne. Fabrício, por favor. Obrigado, Daniel. Obrigado, Wayne, pela tua pergunta. Bom, acho que pode ser que não me expressei de uma maneira adequada, né? A lógica formal é só uma parte da lógica dialéctica. Então, não é que o Adorno tenha algum desrespeito ou desprezo pela lógica formal. Na verdade, é um pensador dialético sumamente coerente, muito rigoroso. E o que ele
não concorda do posicionamento do posicionamento da lógica formal de uma forma abstrata, unilateral, de uma racionalidade incapaz de reconhecer a sua gênese, não? Isso é um defeito metodológico que a lógica formal tem, né? É um oxímoron no interior da lógica formal. É, é, o que Adorno precisa suturar dentro do seu projeto é a racionalidade. Uma racionalidade que não seja mutilada, que não é, seja incapaz de captar é, é, as outras dimensões da realidade, como é o caso da dimensão estética, que é paradigmática pela mimesis, né? É, então, é, é isso, né? A lógica formal, entanto que se considera superior a outras, a esse outro, ao não idêntico, né? É, é uma lógica que termina sendo desastre, né? A catástrofe. É, e, e o nazismo é a máxima expressão disso, né? É, e agora a gente pode ver que na nossa realidade é, temos os mesmos problemas, né? Com o avanço do populismo, dos fanatismos, inclusive da atividade da, dessa atitude tão clara de rejeitar a ciência mais básica, um terraplanismo, é, é, uma vulgarização da mecânica quântica, né? E tudo isso forma parte de uma sensibilidade, de uma forma, de um imaginário que vai a pena é, é, someter a um exame rigoroso, porque forma parte da reprodução do domínio atual, né? Então, muito obrigado. Espero ter respondido a tua questão. Obrigado. Bom, obrigado pelas respostas. Só para registrar, o Christian fez a tréplica dele bem russeriana no chat, só Rafael para o ver. E passo agora para o Giuseppe fazer a pergunta dele, a última, para a gente poder encerrar a mesa e passar para a próxima conferência. Por favor, Giuseppe. Bien, pido disculpas porque no entiendo verdaderamente mal la lengua brasileña. Lo único que puedo un poquito, muy poco entender es Fabricio. Entonces, de todas formas, se han discutido cuestiones muy interesantes para mí, de la que no puedo hablar, como por ejemplo el enlace y el desenlace en la pulsión de muerte o la pulsión de muerte en la escuela kleiniana, porque en la escuela kleiniana hay muchas posiciones diferentes sobre la pulsión de muerte, desde la pulsión de muerte como agresividad hasta la pulsión de muerte como camino hacia la paz. De toda forma, una pequeña pregunta por la profesora Intruda y por el profesor Fallas. Según vosotros, ¿hay una relación entre la pulsión de muerte y la naturaleza irracional reprimida de la que habla Adorno? Y si la hay, ¿qué tipo de relación? Por el contrario, Adorno no tiene en cuenta la pulsión de muerte en el hablar de
naturaleza irracional reprimida. Pode começar, Fabrício. Va, está bom. Voy a contestar en español para Giuseppe. Bueno, Giuseppe, en realidad Adorno no trabaja con la categoría de pulsión de muerte, no tiene agrado por la categoría. Sí, en su polémica mm, mm, muy, podríamos decir, vehemente contra el revisionismo neofreudiano, contra Karen Horney, contra Fromm. eh, Él considera que el aspecto progresivo que hay que tomar en cuenta es la distinción entre instinct y trip, ¿no? La forma más plástica, más abierta a los pliegues históricos del principio de realidad que provee la categoría de trip, eh, le parece más útil, ¿no? Para determinar esa paradoja, ¿no? Del sujeto que, mutilado en su experiencia de lo real, necesita o se ve obligado a incorporar la coerción y desplegarla como mecanismo de defensa, ¿no? Si trabaja con la categoría de identificación con el agresor. Eso le parece útil, sumamente útil, de Anna Foyt. Eh, no es como te digo, no es una categoría por la que él sienta aprecio, ¿no? Como si lo hace Marcuse, ¿no? Eh, ujú. Mm, Creo que tiene una visión más dialéctica, menos dicotómica de, de la, del aparato psíquico en ese caso. Es interesante, sería interesante explorar ese funcionamiento del aparato psíquico desde una dialéctica negativa. Pienso que sería interesante. Mm. Certo. Vou tentar responder em italiano a pergunta do signor Martini. Grazie mille, dottor Martini, per la sua domanda. Cercherò di essere il più chiara possibile, ma se non ci riesco, la prego di chiedermelo di nuovo affinché possiamo parlare meglio di questo argomento, va bene? Ho condotto una ricerca sull'importanza della psicoanalisi per la teoria critica, basata sulla rilettura della psicoanalisi freudiana da parte del filosofo Jürgen Habermas come ermeneutica critica. In questo contesto ho anche cercato di rispondere alla critica di Amy Allen all'interpretazione di Habermas, che sostiene che il filosofo non dedica sufficiente attenzione alla pulsione di morte nella sua teoria. La mia argomentazione è che in realtà Habermas non esclude questo concetto nel suo lavoro, come sostiene Allen. Tuttavia, il mio obiettivo oggi è stato solo quello di presentare in modo introduttivo la centralità del concetto di pulsione di morte nella teoria critica, sottolineando che la sua discussione non è un fenomeno recente, ma una preoccupazione che si colloca ai primordi di questa corrente teorica. Infatti, comprendo che la pulsione di morte possa essere rilevante per la comprensione delle patologie sociali, ma non deve essere interpretata solo come distruttività e aggressività, ma anche come coazione a ripetere che trascende la semplice manifestazione di forze distruttive, rivelando un aspetto più profondo e anche complesso del funzionamento psichico. A mio avviso, al contrario dell'argomentazione di Ellen, la psicoanalisi freudiana potrebbe offrire una base per identificare ed eventualmente superare le patologie sociali,
dato che in Freud la pulsione di morte offre un'altra dimensione che va oltre l'aggressività e la distruttività, ossia la coazione a ripetere. Tuttavia, essendo una ricerca ancora recente, ammetto per ora di dover approfondire la difesa di questo approccio, soprattutto investigando se è possibile portarlo avanti, soprattutto nell'opera E a Kettenhesung do Interesse di Habermas. Quindi non saprei rispondere con certezza se esiste questa relazione, soprattutto nelle mie ricerche, tra l'approccio di Adorno alla pulsione di morte e teoria critica. È una questione che non sono sicura di rispondere con certezza, ma e non sono sicura di essere stata chiara, ma per ora mi piacerebbe molto mantenere il contatto con lei riguardo a questo argomento e cercare di rispondere meglio in un'altra opportunità. Grazie. Grazie a Lente, è stata molto chiara e senz'altro rimarremo in contatto. Bom, gente, então estamos encerrando essa conferência, né? Parabenizar mais uma vez os conferencistas pelas suas falas e respostas, né? Queria também lembrar a todos que daqui a 5 minutos começamos outra conferência com a professora Tanzi Stamp e Flávia Ripoli. Elas vão falar sobre Freud, as enguias e as lampreias, e a Flávia vai falar sobre Isador Sadier e a história do saber psicanalítico sobre as sexualidades dissidentes. Tá? Então, convido a todos a participarem dessa conferência, começa em pouco tempo, e, mais uma vez, agradecer a presença de todos, né, e parabenizar a participação de todos. Muito obrigado e bom dia. Parabéns a todos. Tchau, tchau, gente.